Graça e paz, povo de Deus, Igreja do Senhor. Que quem está falando é o pastor Byron. Eu estava aqui orando, né? Agora são 4 horas da manhã. E é muito bom buscar a Deus de madrugada. Eu aconselho a todos, né? A buscarem a Deus de madrugada, porque alguns até brincam, dizem que a fila é menor, né? Mas é um momento onde está só você e Deus, né? É um relacionamento bem estreitado, né, na madrugada com Deus. E eu recomendo que vocês façam isso. É bom demais. Eu queria compartilhar, eu sempre tenho o costume de orar um pouco, ler a Bíblia, ouvir uma adoração, né, e fazer uma reflexão. E eu estava lendo aqui, né, uma passagem muito assim conhecida e bem fácil de entender. Olha o que diz aqui Mateus 24, Mateus 7, versículo 24. Todos os que ouvem os meus ensinamentos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve os meus ensinamentos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa à areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. As multidões ficarão maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Essa palavra, ela é bem clara, né? Ela não precisa de você pesquisar, não precisa você, muita coisa para você entender. Jesus disse que aquele que constrói a sua casa numa rocha, pode vir a dificuldade que for, a tempestade que for, que ela não cairá. Diz que há 2 homens, um construiu a sua casa na rocha e um na areia. O que construiu na rocha, veio a tempestade, veio o vendaval, veio a enchente, ela não caiu. Mas o que construiu na areia, ele é comparado a um homem tolo, a um homem insensato, a um homem imprudente. Porque quando veio a tempestade, né, quando veio as torrentes de água, quando veio, essa casa caiu. E hoje é muito nítido, né? No mundo em que vivemos, ver pessoas construindo a sua casa na areia. O que é construir a sua casa na areia? É você construir a sua casa debaixo de valores e princípios que são errados. Por quê? Isso não vai lhe proteger no dia da adversidade. No dia da dificuldade, você vai ser acusado, você vai ser como condenado, você vai ter tido como uma pessoa que agiu de forma errada. E a gente sabe que na hora que a gente erra, faz as coisas erradas, a gente sabe que nós somos julgados, apontados e somos punidos até por Deus. Então, não é uma ideia muito boa construir a sua casa, e casa que representa a sua vida, né? Eu me lembro que quando eu estudava, eu levava tudo muito a pagode, muito a brincadeiras, coisas, né? E quando eu fazia isso, eu estava construindo a minha vida na areia. Porque quando eu fui ficando mais velho, começou a vir as dificuldades
e eu não tinha, né, um curso superior, eu não, né, não sabia porque eu não tinha estudado, eu não tinha me dedicado aos estudos, sabe? Vivia na brincadeira e chegou um momento em que eu comecei a passar por dificuldades. Vi os meus irmãos crescendo financeiramente, crescendo como pessoas, crescendo em família, como esposos, como esposa, que eu tenho um irmão e uma irmã, e eu fiquei para trás, porque fiquei construindo a minha casa na areia, andando de forró em forró, bebendo, usei drogas e muitas outras coisas, né? E depois veio a tempestade e derrubou a minha casa. Eu me vi no fundo de poço. Mas Jesus, ele disse assim, ó, eu comparo as pessoas que ouvem as minhas palavras e as pratica como alguém que constrói a sua casa na rocha. E Jesus, ele ensina muita coisa pra gente na sua palavra. Ele fala sobre a gente perdoar o nosso irmão, sobre a gente ser obediente às autoridades. Os professores na sala de aula são uma autoridade. Os nossos pais são uma autoridade. As autoridades constituídas aqui na terra também são constituídas por Deus. É Deus que permite eles serem autoridades. Então a gente tem que ser obediente. Inclusive no Salmo 1 vai dizer que o homem que ele teme ao Senhor, que ele é prudente, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que as suas folhas não murcham e que ele dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto essa pessoa faz prospera. Então, hoje, depois de muito errar, depois de muito apanhar, depois de muito sofrer as consequências de construir uma casa na areia, hoje eu tenho procurado construir a minha casa na rocha. De que forma? Praticando a palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo, andando debaixo dos seus princípios, dos seus valores. É assim que se constrói uma casa na rocha, né? Hoje, graças a Deus, eu adquiri respeito da minha família. A minha palavra hoje tem credibilidade dentro da minha própria casa. Coisa mais difícil que tem uma pessoa que teve uma vida toda errada é voltar a ter credibilidade dentro da sua própria família. E graças à obediência à palavra de Deus, eu consegui de volta isso. E eu quero dizer nessa madrugada para você, se você está construindo a sua casa debaixo de princípios e valores que não são de Deus, pare agora. Porque quando vir a tempestade, quando vir as dificuldades, a sua casa vai cair. Porque ela não foi construída na rocha. Mas se você construir a sua casa na rocha, e Jesus, ele explica o que é construir essa casa na rocha. É o quê? Aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Aqui, a palavra de Deus. Se você ler isso aqui e você colocar em prática na sua vida, você vai construir a sua casa na rocha. Vai vir as dificuldades, vai vir os vendavais, vai vir as tempestades, vai vir o que for. Você pode até estremecer, mas a sua casa não vai cair, porque você está fundamentado na rocha. A sua casa foi fincada na rocha. E pode vir a tempestade que for, que ela não vai cair. Então eu queria deixar essa palavra para você nessa madrugada. Que Deus te abençoe e que você possa fazer uma bela construção da sua vida na rocha, e você vai ficar firme até o final da sua vida, e você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz, tenha um dia abençoado, um dia produtivo, um dia direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Graça e paz, que Deus te abençoe.